dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre especial Cristocast. E você sabe que eu fico muito feliz de te ver aí do outro lado quando você dá aquele like poderoso. Então eu já te convido, compartilha esse episódio. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente nessa missão de evangelizar, de levar a palavra de Deus cada vez mais distante, trazendo testemunhos aqui, convidados muito especiais que têm muito para compartilhar do agir de Deus na vida deles e com certeza vai fazer sentido para a sua vida. E hoje, com muita alegria, eu vou receber uma convidada que eu não conhecia pessoalmente, mas já conheço boa parte da família, então é uma alegria receber aqui Verena Urruti, que começa dando um recadinho para aquela câmera. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Cristocast. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Andréia. Queria convidar você para ficar aqui com a gente, assistir até o final. Eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você. Deus ele utiliza várias maneiras de falar com a gente. E Deus, eu tenho certeza que Ele quer falar com você através dessa conversa aqui hoje. Então, fica aqui com a gente, que eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Amém. Verena, obrigada por estar aqui, pelo teu tempo, tua Imagina. disponibilidade. É uma alegria realmente te receber. Gente, a Verena é filha da Márcia Ledo, que já esteve aqui como convidada. E também o esposo dela, o Lucas, também já esteve aqui presente. E hoje, nossa, que alegria receber também. Já estamos em casa, a família Em inteira, casa, né? Exato. Quase inteira. Isso. E foi como eu falei no episódio, eu acho que foi com a Márcia que eu falei, que assim, que como é gostoso ver o agir de Deus na família inteira. Sim. Não é? Isso faz toda a diferença. Sim. Eu queria começar por aí. Como é a história da tua família, a tua história familiar e como Deus foi agindo em vocês? Nossa, Andréia, essa história, ela é uma história longa, mas que realmente teve muito agir de Deus na nossa família, né? Como você falou, hoje em dia toda a nossa família, meus 2 irmãos, meus pais, nós servimos a Jesus, seguimos Jesus, nos convertemos verdadeiramente ao Evangelho, tivemos esse encontro com Ele que transformou as nossas vidas e tudo começou há muitos anos atrás, mais de 15 anos atrás. Não sei se a minha mãe contou, mas o meu pai estava num processo profundo de depressão e a minha mãe, ainda católica na época, começou a buscar a Deus, começou a buscar Jesus, começou a buscar essa resposta nele. E ela começou a ter tempos de oração no quarto dela, a ler a Bíblia, até que ela foi convidada para uma reunião na casa de um amigo deles de infância. Ela foi convidada para essa reunião e ela pensou, eu vou levar o Lourenço, porque eu não estou conseguindo ajudar ele, vamos ver se a religião, Jesus, vai ajudar. E ela convenceu meu pai aí, só que eles brincam que, na verdade, ela enganou ele, porque meu pai não queria saber nada de religião nenhuma, de Jesus, nem nada disso. Ele, inclusive, diz que ele odiava crente. E aí, só que a minha mãe convenceu, porque era um amigo de infância deles, e eles foram nessa reunião. E lá nessa reunião, meu pai foi verdadeiramente tocado por Jesus. E eu sou a testemunha disso. Eu pude ver esse evangelho transformador dentro da minha casa. Que lindo E isso. hoje, se eu me converti, se eu sou cristã, se eu sigo a Jesus, foi porque eu experimentei um Jesus real através da vida dos meus pais. Claro que isso foi um processo na minha vida também, não foi de um dia para a noite, porque nós vivíamos ali uma estrutura familiar muito, muito quebrada como família, muito falida mesmo. O casamento dos meus pais era um casamento muito conturbado. E eu e meu irmão crescemos nesse meio desse casamento conturbado, com muitas separações e voltas, e briga, e términos, e filhos fora do casamento, né? Então, nós crescemos nesse ambiente familiar que não era muito saudável. E, de repente, meu pai se converte ao Evangelho e eu consigo ver com meus próprios olhos, dentro de casa, um homem que era uma pessoa e virou outra pessoa. E a única explicação que tinha para isso era Jesus.
Então, eu mesmo criança conseguia olhar e falar assim, o que aconteceu? E eu te perguntar justo isso. Se tu tens essas memórias ainda de criança. Tenho muito. Inclusive, eu lembro quando meu pai ele participou de um retiro, que ele conta que teve uma experiência sobrenatural com Jesus nesse retiro. Ele voltou para casa e meus pais contam, eu tinha uns 12 anos, eu era criança, o meu irmão já era um pouco mais velho, e a minha mãe conta que nós fomos buscar o meu pai lá no final do retiro. E que quando eu entrei no carro, eu olhei o rosto dele, e eu vi a mudança no semblante dele. E eu falei assim, pai, o que aconteceu? Você está diferente. O seu rosto está diferente, sabe? E eu lembro disso. Porque o meu pai, ele era um homem muito... ele estava sempre muito aborrecido, muito raivoso. Ou endurecido, então, né? muito endurecido, exatamente. E ele transparecia isso no rosto dele. E quando ele volta desse encontro, que eu vejo ele... Eu, criança, consegui... E quem sabe, criança, na verdade, repara muito mais que nós adultos. Eu olhei e eu falei, o rosto dele está diferente. Eu lembro perfeitamente que eu via um olhar sereno, um olhar de paz, que eu nunca tinha visto no meu pai. E a partir daí, esse pai que era ausente, ele começou a tentar ser um pai presente. Foi um processo. Né? Ele começou a tentar construir um relacionamento conosco que ele não tinha. Eu comecei a ver ele buscar ter um relacionamento saudável com a minha mãe. Então, assim, eu fui vendo dentro da minha casa esse processo. E isso deixou marcas profundas em mim. De eu olhar e falar assim, isso é real. Isso não é só uma falácia, isso não é só uma filosofia, não é só uma ideologia. Alguma coisa aconteceu que mudou a vida do meu pai. E aí, nós aí nesse processo familiar, eu comecei a frequentar a igreja com meus pais, né? Nós começamos a frequentar a igreja e eram muitas coisas que nós tínhamos que consertar ali como família e, obviamente, não foi da noite para o dia a minha conversão pessoal. Apesar de eu frequentar a igreja, eu demorei um tempo para conhecer esse Jesus que eu conseguia ver na vida do meu pai. Então, eu olhava a vida dele e eu falava assim, Jesus é esse cara que mudou a vida do meu pai, Jesus mudou a vida da minha mãe, depois meu irmão se converteu também um pouco antes de mim, um pouco não, bastante antes de mim, e eu falava assim, Jesus mudou a vida do meu irmão, mas era como se eu não conseguisse, eu me sentia, Andréia, tão pecadora, tão errada, que eu falava, eu acho que não chega em mim esse Jesus. Eu tinha uma imagem tão distorcida, né, de Jesus, que eu pensava, não é para mim isso. Isso é para as pessoas que são certinhas. Sim, a gente às vezes imagina que essa graça não vai nos alcançar por conta dos nossos pecados. Exatamente. Né? E era assim que eu me sentia. Por toda essa infância conturbada, dentro desse casamento conturbado, a ausência do meu pai, tudo isso gerou em mim emocionalmente marcas muito profundas. Então, eu era uma adolescente que lutava com depressão, com ansiedade, tomava remédio controlado. E isso me levava a buscar resposta em outros lugares. Então, mesmo eu frequentando a igreja, e aí fico alerta, né? A gente pode frequentar uma igreja e não conhecer a Cristo verdadeiramente. Com certeza. Conhecer o Cristo verdadeiro. Com certeza. E eu passei muitos anos da minha vida frequentando a igreja sem conhecer a Cristo. Mas eu sinto isso completamente na minha história, que eu passei a vida toda frequentando uma igreja e não conhecia a Cristo perfeitamente, profundamente. Né? A gente acha que só ir à igreja, só ir ao culto, sei lá, aos domingos, um dia na semana, dedicar 1 hora ou 2, rezar em casa, a gente acha que a gente conhece, que é o suficiente, e não é. Não de jeito nenhum, não é. E eu passei uns 10 anos da minha vida assim, até que... E com isso eu busquei muito em outros lugares, né? Busquei preencher esse vazio, busquei essa resposta. Eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, muito inquieta, sempre quis entender a fundo as coisas. Então, uma coisa assim, enlatada, toma, pega, nunca funcionou para mim. Para mim também. Sabe como é? Nunca funcionou. Então,
eu passei buscando, e eu fui tentando, fui buscando em todos os lugares que eu poderia. Busquei em relacionamentos, busquei em drogas, busquei em festa, e nada preenchia, né? A história no final acaba que é a mesma, né? Nada preenchia esse vazio. Nada, nada tinha essa resposta que eu encontrei em Cristo. Sim. Até que um dia, eu morava em Brasília nessa época, minha família também, meu pai tinha sido transferido para uma igreja em Brasília, meu pai já era pastor, foi muito rápido esse processo dele também, tanto de conversão como de assumir, assim, cargos e lideranças na igreja. Ele realmente, eu olho a conversão dele, eu lembro muito do apóstolo Paulo, assim, né? Estava num cavalo, encontrou com Jesus, e aquele que era o enganador passou a ser o maior pregador do evangelho. Eu vejo a conversão do meu pai assim. Então, nós estamos em Brasília, e ele estava ali pastoreando uma igreja, e eu estava numa fase muito ruim lá em Brasília, muito perdida realmente. E aí o meu irmão, que já havia se convertido, me convida para ir numa conferência, que era em Goiânia. E ele fala, vamos lá e tal. E eu assim, tá bom, não tenho nada para perder. Meu irmão, vamos lá, tudo bem. E fui para essa conferência. E lá nessa conferência, eu ouvi a voz de Deus, audível. Deus falou comigo audivelmente, no meio de uma multidão de 15 mil pessoas. Que eu acho incrível, né? Que a gente ouve falar assim, como você sabe que é Deus que está falando? A gente sabe. A gente sabe. E Deus, às vezes, ele fala ao nosso coração, fala através de sinais, de pensamentos, de sonhos, como é a tua história. Mas Deus também fala audivelmente, porque ele é um Deus vivo. Sim. E Deus falou comigo audivelmente. Ele falou assim, Verena, o chamado é para a tua família. Que lindo. E nesse momento eu tive um encontro, assim, sobrenatural com o Espírito Santo. E Deus repetia, o chamado é para a tua família. Você pode ir, faz o que você quiser, se você quiser continuar com a vida que você está tendo, mas o teu lugar é aqui nos meus pés. Incrível. E desde esse dia, tudo mudou, realmente. Como foi, assim, quando tu ouviste, tu estavas com teu irmão lá? Sim. E para tu partilhar isso com a tua família? Tu logo chegou partilhando ou foi algo mais interno primeiro? Não, eu fiquei maravilhada. Eu levantei, eu lembro que quando eu ouvi a voz de Deus, eu caí no chão em prantos. E na hora que eu levantei ali, eu levantei e eu estava assustada, na verdade. Sim. Porque eu nunca tinha tido essa experiência. Eu até ali, Deus ainda era o Deus do meu pai, era o Deus da minha mãe, era o Deus do meu irmão. Era esse Deus assim, distante, ele não deve querer saber de mim, sabe? Então eu levantei ali impactada, já falando pro meu irmão, Vitor, eu acho que eu ouvi a voz de Deus. Eu acho que Deus falou comigo. E ele falou, e o que ele falou? Eu falei, ele falou, chamada é para nossa família. Aí ele me falou a mesma coisa. Que lindo. Aí eu falei, eu não acredito. E aí eu hoje em dia, eu conto tendo um entendimento de tudo que aconteceu, mas na época eu não tinha. Essa tua pergunta é muito boa. Então, na época eu fiquei, ele falou, como assim? Eu ouvi uma voz, aí eu lembro que eu falava pro meu pai, eu ouvi uma voz, não foi aqui, eu ouvi uma voz no meu ouvido. Isso é normal? Eu tô ficando doida? O que tá acontecendo? Né? Na época, a minha fé não conseguia nem crer direito naquilo que tinha acontecido. E saí, sim, compartilhando logo com a minha família. E, claro, eles me animaram e ficaram muito felizes. Mas eu acho que eu até hoje estou tentando... Eu até hoje entendo o impacto dessas palavras e dessa revelação, sabe? Inclusive, especificamente, o chamado é para a sua família. E hoje em dia a gente vive esse chamado familiar, que também não foi da noite para o dia, né? Exato. Também, hoje em dia, nós lideramos uma igreja como família, mas isso tem 6 anos. Antes disso, eu estive um tempo em missões, o meu pai já esteve pastoreando uma igreja, o meu irmão em outra. Então, hoje, nós vivemos o cumprimento dessa palavra nas nossas vidas. Me fala assim, antes tu estavas em missões, mas ainda assim, tu ainda não sentia tão forte esse chamado?
Não, já sentia muito forte. Só não entendia realmente esse chamado familiar, talvez como eu entendo hoje. Não tinha o real entendimento do impacto que isso tem hoje na sociedade. E no quanto Deus quis usar toda essa história, todas as nossas feridas para curar outras pessoas e curar outras famílias. Sabe? A nossa família, eu acho que está aqui hoje para dizer que é possível. Basta você olhar para a gente e eu consigo hoje falar para alguém que tem um casamento destruído, falar assim, é possível. Existe perdão, existe reconciliação de casamento, existe reconciliação de pais e filhos. Não, mas eu odeio o meu pai, você não sabe o que ele fez comigo. Eu entendo a sua dor. Eu já odiei o meu pai também. Mas existe reconciliação em Cristo. Entende? Então, hoje eu consigo ver o quão profundo é o que Jesus fez na nossa família e o quanto ele deseja usar essas feridas que agora estão curadas para curar outras pessoas também. E vocês são como peças de um quebra-cabeça que juntas fazem muito mais sentido, não é? Olhando de fora, assim, né? A gente vê, ouve e eu penso assim, caramba, como Deus é perfeito, porque ele foi agindo de peça em peça. Não foi tudo de uma vez, e ele foi amadurecendo cada um no seu tempo. Incrível. E do jeito que precisava ser, né? Porque, por exemplo, quando tu falas lá da conversão do teu pai primeiro, que foi como o apóstolo Paulo, né? Como São Paulo, a gente vê assim, vai ver que para ele tinha que ser assim. Daquela maneira, né? Tinha que ser daquele jeito, que ele ia ser o líder, né? Ele ia puxar. Então, tinha que ser de um jeito mais forte, mais incisivo. E ali Deus foi trabalhando o coração de cada um de uma forma. É muito incrível o agir de Deus, né? Quando a gente... E o legal, assim, que sempre me pega, assim, me surpreende, é que a gente nunca imagina o que Deus realmente quer pra gente. Né? Porque, às vezes, a gente não imagina. Quando sua mãe veio aqui, a gente estava falando, né? Nossa, a gente nunca imaginava que ia estar vivendo isso naquela época que nós nos conhecemos. Né? E o agir de Deus é impressionante sempre. Tu tens essa visão, assim, de olhando para trás, se vocês algum dia pensavam em estar vivendo essa missão em família? Não, te confesso que não. Nunca imaginei que a gente viveria e conseguiria viver da forma como a gente vive hoje. Num ambiente de tanta cura, de tanto amor mesmo, de tanta união familiar, de uma mesa tão saudável. Uma mesa que um dia era uma mesa de briga e hoje é uma mesa saudável. É incrível, realmente. Estou até emocionada de pensar nisso. Eu penso um pouco sobre isso, é engraçado. Eu penso um pouco sobre isso, especificamente sobre o papel da minha família no ministério e no reino. Então, estás me abençoando em trazer isso, trazer essa reflexão para mim. Mas eu acho que eu nunca imaginei em viver da forma como a gente vive hoje isso. Dessa maneira saudável que a gente vive e que talvez as pessoas que nos acompanham na igreja ou nas pregações vejam e talvez não tenham ideia de que não é só de aparência. Não é uma encenação, é real nos bastidores. É isso que a gente vive mesmo como família, é incrível. Que é isso que a gente precisa, na verdade, né? Se permitir essa transformação e viver segundo os ensinamentos de Jesus. Eu sempre falo assim, é difícil, mas é muito possível. Basta a gente querer realmente, né, viver isso e seguir a Jesus. E aí é possível, eu acredito nisso. Como tu consegues visualizar, por exemplo, tu tens uma filha pequenininha, né? Como tu achas que vai ser para ela ouvir essa história da família? Não vou dizer o que tu acha, porque eu como mãe também penso assim, que eu quero deixar o meu legado de amor a Deus, né, para minha filha. Como tu visualizas que essa história familiar pode ressoar para ela, para a próxima geração? Gente, é oficial, a Andrea quer me fazer chorar nesse podcast. Não, imagina. É porque eu, como mãe, penso muito nisso. Eu sei. E aí eu penso que, por exemplo, essa minha missão aqui,
Também. Eu quero que seja um legado de amor para ela, sabe? Sim. É incrível. Quando eu penso assim, eu penso muito nos caminhos que a gente está cortando para os nossos filhos, nos atalhos que a gente está deixando para eles. Não sei se eu me faço entender, mas durante todos os meus processos assim de cura, de renúncias, de escolhas por Cristo, que muitas vezes não são fáceis de fazer, mesmo antes de eu ter família, eu pensava na minha família. Muitas escolhas que eu fiz, inclusive solteira. Antes de eu conhecer meu marido, eu passei 5 anos solteira. Sem me relacionar com ninguém. E foi muito difícil, houve muita renúncia. E eu lembro que eu às vezes chorava, né, para Deus. E uma das coisas que eu pensava eu estou plantando já desde agora para minha futura família. Eu estou plantando para minha filha. Eu estou plantando para minha filha não precisar passar o que eu passei na minha infância. Então, quando eu penso assim no futuro da Olivia, eu penso que ela já vai sair de uma plataforma que eu ainda estou construindo muito mais alta do que a que eu comecei. Não sei se me faço entender, mas é como se eu já tivesse... Eu estou trabalhando para deixar ela já numa plataforma muito mais alta do que aquela que eu comecei, tanto espiritualmente, no relacionamento com Deus, quanto dentro da nossa família, ali no nosso seio familiar. Então, eu sei que, por exemplo, um dos papéis do pai e da mãe na vida de uma criança é justamente ser essa porta, demonstrar o amor de Deus, né? Um dos papéis de pai e mãe na vida da criança é esse. É eu ser esse espelho que vai refletir o amor de Deus na vida dessa criança, né? E aí eu fico pensando, né, em mim, na Verena criança, que não viveu isso, que não teve essa oportunidade. Mas eu penso, a Olivia já vai partir daqui. A Olivia já vai partir de um lugar de segurança, de um lugar de amor, já vai partir de um casamento sólido, já vai partir de uma família que estabeleceu um relacionamento com Deus. Então, me alegra muito quando eu penso, inclusive na igreja, né? Na igreja que nós pastoreamos, uma das coisas que a gente sempre conversa também ali entre família e também com outros líderes da igreja estamos construindo isso aqui a longo prazo, não é para a gente, é para os nossos filhos. Então, o legado que a gente quer deixar como igreja é para os nossos filhos. Quem vai usufruir do que a gente está construindo agora é a Olivia, é o Noah, que é o filho do meu irmão, o Judá, o Zion, são os nossos filhos, né? Os filhos da minha irmã, que ainda não nasceram, mas vão nascer ainda. São eles que vão desfrutar disso que a gente está construindo hoje. Eu te perguntei isso porque, como, assim, vou pegar a minha experiência de mãe, né? Eu vejo, assim, também olho para trás e vejo o que eu não tive, e eu tive uma criação sempre intencional pelo amor a Deus, né? Foi assim. Eu frequentei a igreja, eu passei por todos os sacramentos da minha igreja, frequentava, fui ensinada a orar, fui ensinada a amar a Deus. Mas eu acho que cada pessoa internaliza isso de uma forma e de acordo com a sua história. Deus fala com cada um de um jeito, né, absolutamente particular. Tanto que eu falo sempre, né, tem 3 anos que ele... Não foi que ele tocou meu coração, foi que eu me deixei tocar de verdade, sabe? Que eu conheci de verdade. E falo assim, eu sempre falei com Deus. Eu orava, né? Eu rezava, eu ia à missa. Eu sempre falei com Deus. Mas a partir daquele momento eu comecei a ouvir Ele também. Que essa foi toda a diferença. Chave, né? E aí, quando eu partilho isso com a minha filha, e ela acompanhou todo esse processo, também tenho essa mesma impressão. A impressão que eu tenho é que ela está começando já com um plus de entendimento, né? De um ponto diferente de entendimento. Hoje ela está com 11 anos, acabou de fazer 11 anos agora, vai comigo para as missas, me acompanha e também está passando pelo processo
dos sacramentos que a gente recebe lá na minha igreja. E essa companhia dela, da busca, da gente poder ver ela passando por isso, é muito emocionante. Sim. Porque daí a gente começa a ver na prática, né? Por exemplo, minha mãe sempre falou assim, a única coisa que os meus pais puderam me deixar foi a oportunidade do estudo e o amor a Deus. E isso é o que eu tento perpetuar também, né? E aí eu olho para ela e fico pensando assim, poxa, tomara que ela tenha essa ciência de que é isso que eu quero deixar para ela também. E a partir daí ela também perpetue da forma dela. Sim. Né? E a gente vai vendo isso acontecer, e como mães aqui, eu acho que a nossa expectativa é a mesma. Sim. De querer que elas vejam na relação familiar essa base. Né? É uma busca profunda e que vale a pena. Né? Eu fico pensando que no mundo de hoje, onde os valores têm sido tão deturpados, muito mais atacados, a família tem sido muito atacada, a gente sabe de famílias que estão completamente desestruturadas, e o pior que isso é sem esperança. Né? E eu queria, assim, que com a tua experiência familiar, o que tu poderias falar para essas pessoas? Como elas podem voltar a ter esperança de encontrar o caminho dessa renovação? É engraçado para você ver como o Espírito Santo guia essa conversa mesmo. É engraçado tu usares essa palavra esperança, é uma das palavras que mais falam comigo. Assim, eu tenho um caso de amor com essa palavra específica, porque o apóstolo Paulo ele fala lá em 2 Coríntios, né, para a gente guardar a fé, a esperança e o amor, né? E a gente foca muito na fé e no amor, e a gente esquece muito da esperança, e a gente às vezes fala sobre esperança e a gente toma a palavra esperança como uma palavra de ano novo, né? É uma palavra que a gente não sabe muito o que significa, é bonita, mas a esperança, ela é justamente essa expectativa que é gerada em nós, na nossa fé, né? Ela é tão importante quanto o amor e a fé. E Jesus, ele antes de eu conhecer o meu marido, o meu Lucas, meu marido Lucas. Ele vai gostar dessa parte. Ele é o meu Lucas, que fique claro. Antes de eu conhecer o Lucas, essa esperança na minha vida em relação a eu ter a minha própria família já estava morta, eu não tinha esperança em relação a isso. Engraçado, eu já conhecia Cristo, eu já estava no campo missionário, inclusive, a minha vida já tinha entregue minha vida para esse chamado, para viver esse ministério. Mas nessa área da minha vida eu não tinha mais esperanças. Eu pensava que eu nunca ia ter essa família dos meus sonhos. Tá? Jesus curou a minha família, incrível, mas eu não conseguia crer nessa área da minha vida. Porque é engraçado, às vezes a gente fala assim, não, eu creio muito em Deus, eu tenho muita fé. Mas existem áreas específicas na nossa vida que a gente não crê muitas vezes. E eu gosto de dizer que às vezes a gente tem fé para o outro, mas não tem para a gente, né? Às vezes eu tenho fé para falar assim, Andréa, vai dar tudo certo. Deus vai te ajudar, Deus está contigo. Eu creio em ti e por ti. Mas quando chega na minha vida, no meu problema, eu não consigo ter a mesma fé que eu tenho para o meu irmão. Então, nessa área da minha vida, eu não tinha nenhuma esperança. E foi quando Jesus começou a ministrar esperança em mim, quando ele começou a me falar sobre isso. Quando ele começou a falar, eu preciso que você volte a sonhar com isso. Eu preciso que você volte a crer nisso. Eu preciso que você acredite que o mesmo Deus que toma conta de todas as áreas da sua vida, toma conta dessa área também. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem de esperança aqui, seria essa, sabe? Que as pessoas que estão nos assistindo aqui possam crer, que você possa crer que o mesmo Deus que toma conta de todas as áreas da sua vida está tomando também dessa que você acha que não tem mais jeito, dessa que você acha que não tem mais resposta. Talvez seja esse ambiente familiar, que assim como o meu um dia foi um ambiente sem esperança, sabe? Mas Jesus, ele é a esperança viva.
Ele é aquilo que pode realmente nos tirar da morte e levar para a vida. Então, é essa mensagem que eu deixaria, assim, para que Jesus ele possa colocar essa esperança, que a gente volte a sonhar, que a gente volte a planejar, que a gente volte a crer. A Bíblia diz, eu tenho bons pensamentos a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal. É muito louco quando eu penso, Deus ele tem bons pensamentos ao meu respeito. Ou seja, ele não está pensando coisas ruins para mim. Ele não está planejando coisas ruins para mim, ele nem pensa coisas ruins sobre mim. Ele tem bons pensamentos. E são pensamentos de paz e não de mal. Muitas vezes a gente não vive o especial que Deus tem para nós porque nós não permitimos. Porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para a gente. Ele quer que a gente viva o especial que Ele tem para cada um de nós, né? Mas realmente a gente não permite que isso aconteça. Nós colocamos a limitação. Às vezes a gente não crê, né? Não crê o suficiente, verdade. Ou então, como a gente estava falando lá no início, achamos que não somos dignos de viver a graça, né, do amor dele mesmo. Do amor. Como a gente trabalha isso, então? Eu era essa pessoa que me sentia muito indigna, né, dessa graça e desse amor. E eu tive que realmente buscar nele para ouvir dele o quanto eu era amada por ele. Para poder crer nesse amor verdadeiro, eu tive que começar a me relacionar com ele. Entender quem é esse Deus, que não é um Deus distante, que está lá em cima jogando raio na gente, igual Zeus, né? Aquela figura mitológica. A gente tem esse imaginário, né? O Deus castiga. O Deus que castiga, tá chovendo porque você pecou e aí, sei lá, São Pedro tá chorando, né? A gente escuta essas coisas. E o nosso Deus não é esse. O nosso Deus, o nosso Jesus, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê um Jesus que sentava na mesa dos pecadores. A gente vê um Jesus que chama um cobrador de impostos, que seria como um político corrupto de hoje, para caminhar com ele. A gente vê um Jesus que não tem problema nenhum em ser chamado, né? Na Bíblia a gente vê nos evangelhos que começam a confundir Jesus com essas pessoas. Quem é esse homem que fica andando com esse povo, com essa ralé? Ele anda com prostituta, ele anda com cobrador de impostos. Isso. Sabe? Porque Jesus ele não tem medo de manchar a reputação dele para sentar na mesa com a gente. E eu acho que o que eu aprendi do evangelho foi isso. Jesus não teve medo, André, de descer no lugar mais profundo que eu estava, mais sujo. Ele se sujou para ir lá e me buscar. Então, não tem buraco grande o bastante que ele não possa ir lá, que ele não queira ir lá. Eu tenho esse mesmo sentimento. Durante muito tempo eu achei que não era digna do amor e das graças que ele tinha para minha vida. Muito profundo. E até hoje, assim, ainda me emociona muito. Tem uma parte da liturgia na missa que fala: Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Eu acho que é uma das partes que mais me emociona na liturgia, porque a gente, às vezes, perde tanto tempo na vida acreditando que nós não merecemos o amor dele. Exatamente. E nós somos filhos amados, né? E acreditar nisso é abrir uma porta para a nossa salvação. Exatamente. E a minha conversão se deu muito a isso, sabe? Porque eu olhava e eu pensava assim... Igreja é lugar de gente certinha. Eu não sou certinha. Não. Eu olhava e eu falava assim, isso não é para mim, sabe? E eu não conseguia acreditar que esse Deus, ele me amava. Que ele me amava do jeito que eu era. Que ele me queria do jeito que eu era. Do jeito que eu estava. E isso eu acho que é um grande impedimento, assim, é um grande engano, né? Que várias pessoas têm. Eu preciso me santificar para me aproximar de Deus. Não. Você precisa se aproximar de Deus, que o relacionamento com Ele vai te santificar. Com certeza. E não o contrário. E de uma forma muito natural, porque a gente de fora imagina que é um sacrifício, que é... Não, gente, é tão bom estar perto de Jesus. Né? É muito bom. Você começa a ver as mudanças acontecerem primeiro em você, e depois no que vai te cercando.
um pouquinho mais e um pouquinho mais dentro de casa, daí você vê já no trabalho, aí você vê já, sei lá, onde, na padaria que você vai, o círculo vai aumentando da ação de Deus, porque a gente começa a carregar o Espírito Santo com a gente também. Sim. Né? E isso faz muita diferença. E aí eu preciso te perguntar, por que é que vale a pena crer? Por que vale a pena crer? Isso. Porque não tem outro caminho. Não tem. Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Eu queria ter outra resposta mais poética, mas a resposta que eu tenho é essa. Não existe outro caminho. Não tem outra vida. Não existe outra verdade no mundo que não seja Cristo. Essa é a única verdade que existe. Essa é a única maneira de viver que existe. Então, sabe, eu acho que todo mundo caminha buscando algo, buscando uma resposta, buscando um propósito na vida. Isso é inerente de todo ser humano. Todo ser humano. Sim. Independente de você ser cristão ou não, você sempre, principalmente quando a gente é criança, né? A gente tem aquele sentir de eu quero fazer algo especial. Eu quero fazer algo diferente, né? A gente sonha, eu vou ser astronauta, vou ser um super-herói, né? Porque a gente tem esse desejo de propósito. Porque nós fomos criados a partir dele e para ele. E quando o nosso espírito não está conectado com o espírito dele, a gente está incompleto. Nós somos espírito, alma e corpo. Mas a gente vive num mundo em que a gente quer cuidar do nosso corpo, da nossa alma. A gente cuida do corpo, vai para academia, faz dieta, isso tá ótimo. A gente cuida da nossa alma, que são as nossas emoções, a gente faz terapia, a gente faz yoga, a gente, não sei, faz diversas coisas para cuidar das nossas emoções. Mas o nosso espírito precisa também ser cuidado, precisa estar conectado ao Espírito do Pai. Então, crer em Jesus é a resposta que todos estão buscando e ainda não encontraram. Jesus é essa resposta. E para a vida fazer sentido, né? A gente busca em tanta coisa, quando a resposta é simples. É simples. É tão simples que eu acho que é por isso que é difícil. É tão simples. É porque a gente sempre está buscando algo tão grandioso e Jesus está na simplicidade. Eu acredito muito nisso. Assim, tudo começou a se encaixar na minha vida e a fazer mais diferença, fazer sentido quando eu abri meu coração para ele. E foi, tudo bem que teve que ser num momento daqueles assim bem difíceis, na dor, né? Porque a gente, enquanto ser humano, né, boboca assim, vai pela teimosia. Sim. E vai pela dor. Mas que bom que foi assim, porque acabou vindo um aprendizado junto, né? Mas tudo começou a fazer sentido quando naquele momento ali eu desisti de buscar em outros lugares e falei, Senhor, eis-me aqui. Perfeito. Vem, por favor, faz o que for preciso. Em algum momento a gente tem que chegar nesse momento, né? Sim. Eu tive esse momento também. Eu lembro de falar assim, Deus, se tu és real, te manifesta agora. Mostra pra mim que tu és real, porque ou eu vou desistir, eu não sei mais o que fazer. Então, e isso passa por desistir também de outros caminhos e Deus, eu me rendo, né? Rendição. E a gente passa pelo momento do silêncio também, né? Aonde a gente espera que ele fale, que ele dê um sinal, não acontece nada, que algo sobrenatural aconteça e fica aquele silêncio ensurdecedor. Depois desse momento, é o momento que a gente está pronto para dizer, tá bom, vem, faz do teu jeito, que eu aceito. E aí é que ele vem, né? E aí que ele começa a agir. A gente tem também aqui uma brincadeira, que é uma provocação do bem. Sim. Que é responder, Deus existe e eu posso provar. O que tu me falas sobre isso? Responder? Deus existe e eu posso provar. Desafiador. Deus existe e eu posso provar. Porque eu era cega e agora eu vejo. Eu estava morta e agora eu tenho vida.
A gente ouve das mais variadas respostas aqui e todas fazem sentido. Assim, Incrível, adorei essa pergunta. É muito incrível. Teve uma convidada que veio assim, existe, eu falei com ele hoje. Muito bom, muito bom. E é a visão de cada um, Sim. né? Assim, e todas fazem muito sentido e completam a mensagem de que a gente só precisa crer nele. E são essas experiências pessoais, né? Porque aquilo que você viveu, vive com Deus, é diferente daquilo que eu vivo. São experiências pessoais que nós temos com Deus, né? Isso define também. E qual é, assim, uma passagem da palavra que te toca, assim, mais profundamente e que te faz e te remete a um período da tua vida que tu consideras importante? Eu gosto muito... Deixa eu pensar aqui. Tem algumas. Mas logo que tu falaste, me vem muito, eu acho que me marcou assim a minha conversão. Quando Jesus fala que ele não veio para os sãos, né? Que ele veio para os doentes. Eu não vim para aqueles que estão saudáveis, eu vim para aqueles que estão enfermos. Né? Então, essa passagem assim, é que mais me toca, porque ia totalmente de encontro com o meu falso sistema de crenças, que me dizia que eu precisava ser uma boa pessoa para me achegar a Jesus. Né? E aí eu vejo Jesus falando assim, não, mas eu não vim para quem não precisa. Eu vim para essa Verena, que é depressiva, que é ansiosa, que tem buracos na alma dela que ninguém preenche. Eu vim para essa pessoa. Então, isso fala muito comigo. E também o apóstolo Paulo ele vai falar, né? Que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, né? Sim. Eu gosto muito também de pensar sobre isso. Que Deus ele escolhe pessoas que são incapazes, que são improváveis. Deus escolhe essas pessoas, né? Não é quem na nossa lógica é o mais capacitado. Não é quem na nossa lógica é o mais instruído, não. Ele vem para os loucos para confundir os sábios. A gente aqui sempre está incentivando também que as pessoas busquem se aprofundar na palavra de Deus. Amém. Sempre, né? Tanto que a gente sempre fala assim, fale com Deus, mas fale sobre Deus também. Né? Porque lendo a palavra, a gente vai ter mais conhecimento para estar falando sobre Deus. A gente fala sobre política, fala sobre Big Brother, eu não, tá? Porque eu não assisto. Também não. Mas fala sobre, sei lá, futebol, Sim. fala sobre outras coisas e fala pouco de Deus no nosso dia a dia, né? E isso poderia melhorar, vamos dizer assim, pode virar um hábito. Para isso, a gente precisa conhecer melhor o nosso Salvador. Amém. Não é? Quais são as primeiras diquinhas, as recomendações que tu poderias dar para quem ainda não começou a ler a Bíblia? Tá. Desenvolva um relacionamento pessoal com Deus. Comece a praticar a oração, a praticar o falar e ouvir Deus. Desenvolver um relacionamento pessoal com Deus, fechar a porta do quarto e começar a realmente falar com Ele. E depois fique calado e espere Ele falar com você. Eu diria que eu queria que tivessem me ensinado isso há muito tempo atrás. Que Deus ele não só ouve, mas que Deus fala. Né? Você em algum momento aqui falou sobre isso. Deus fala também. E eu acho que para quem está começar desenvolvendo e entendendo que Deus quer falar com você também. E desenvolver esse relacionamento de intimidade com Ele vai te ajudar nesse processo de conhecer a Cristo, né? E, claro, conhecer a palavra também. E aí a gente, hoje em dia, tem diversas ferramentas, né? Para isso. Inclusive, eu e meu marido somos diretores de uma escola. Então, fala pra gente. Na nossa igreja. Somos diretores de uma escola de princípios cristãos, interdenominacional, aberta para católicos, evangélicos, para qualquer pessoa que queira conhecer a Cristo. Lá nós ensinamos princípios do reino de Deus, né? Então, se aprofunde também
pode ser através disso, através de uma escola bíblica. E lá na Link nós temos a Link School. E temos um curso que dura 3 meses de duração, 2 vezes na semana, em que ele é voltado para você conhecer mais a Jesus verdadeiramente e desenvolver esse relacionamento com ele e com a palavra dele. Inclusive, a nossa primeira aula lá, o tema da aula é relacionamento com Deus. E lá a gente fala como ouvir a Deus, como falar com Deus, como orar, como ler a Bíblia, como discernir a voz de Deus. Essa é uma dúvida que chega muito pra gente. Verena, como que eu sei que é Deus que está falando comigo? E calma, tem diversas maneiras de Deus falar com você, mas para isso você precisa entender quais são as maneiras que Deus fala. Deus fala através de sonhos, através de visões, voz audível, voz do nosso coração, enfim. E lá nós ensinamos tudo isso. Às vezes através de pessoas. Através de também. pessoas, perfeito. Como é que a gente pode pensar em alguém assim, que está distante realmente, com a fé fria? Como essa pessoa poderia começar a buscar mais a Deus? Como ela pode aquecer o coração dela? Eu acredito muito no poder da comunhão, da comunidade, né? Então, se você está distante, se você esfriou na fé, eu aconselharia essa pessoa a buscar uma comunidade de fé. A buscar pessoas que estão indo para o lugar onde você quer chegar. E essas pessoas, elas vão poder te ajudar a chegar lá. Elas vão poder aquecer seu coração nos dias em que a fé esfria, né? Por isso que a igreja, ela é tão importante. Hoje falam tão mal da igreja, né? É verdade. Mas a igreja de Cristo, ela é tão importante. A comunhão com os irmãos é tão importante. Porque justamente é isso que acontece. Nós somos um corpo, né? O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo está pautado aqui nesse podcast. Ele vai dizer que nós somos um corpo, né? E que cada um é um membro desse corpo. Então, eu sou um braço, a André é uma perna, as pessoas que estão aqui são outras partes desse corpo. E todos precisamos um dos outros para que a gente possa caminhar. Então, sozinho nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Sozinhos nós não conseguimos. Então, uma comunidade de fé, eu tenho certeza que pode resgatar. E nós somos capazes também de transmitir o amor de Cristo, né? Uns aos outros. Com certeza. Eu fiquei muito feliz esses dias porque eu indiquei a um casal amigo que participasse de um encontro de casais. Eu mesma não fui, mas eu indiquei que eles fossem e eles foram. Que incrível. E tiveram uma experiência muito bonita, assim. E eu me senti tão feliz. Parecia que eu tinha ido, sabe? Sim. Fiquei muito feliz por eles, assim, porque quando a gente sabe o amor que a gente sente quando está nesse relacionamento com Deus, e a gente quer que os outros também sintam o mesmo, né? Eu virei a chata, porque eu convido todo mundo toda hora, vamos para o Senhor, vamos para a igreja, vamos para o encontro, vamos para o retiro, eu vivo convidando todo mundo, indicando todo mundo. E aqui no Cristocast, né, como a gente recebe de várias denominações, eu recebo muitos convites. Sim. E aí eu vou para alguns que eu consigo ir e tudo. E quando eu vivo sabendo, eu acho que eu vou fazer uma agenda de todas as igrejas que eu conheço. Sim. De várias denominações, porque olha, lá na tua igreja vai ter não sei o quê, lá na tua vai ter uma agenda de eventos cristãos. Isso, quando eu não vou, eu fico indicando, sabe? Olha, tu vai. E virei a chata, viu? Porque eu cobro ainda. Sim. Você foi? Como foi? Não foi. E isso é amor também, sim, né? Porque a gente quer o bem dos outros. Com certeza. Também. Eu queria que tu fizesse um convite para as pessoas estarem também com vocês. Legal. E deixar uma mensagem legal, assim, para cada pessoa que está assistindo, Obrigada. que ainda não conhece. Legal. Bom, então, se você quer conhecer um pouco mais dessa pessoa de Jesus que transformou a minha vida verdadeiramente, você pode ir lá, conhecer, ouvir um pouco mais dessa história na Link Church. A gente tem culto aos domingos, temos 3 cultos no domingo, 10 horas da manhã, 5 horas da tarde e 7 horas da noite. Também temos um canal no YouTube, que é o linkchurch.tv.
Então, você também pode acessar nosso canal e conhecer um pouco mais a nossa comunidade de fé. Pode seguir também a gente nas redes sociais, link.church. E lá a gente tem diversas ferramentas, eventos, programações para que possa justamente ajudar e alavancar a sua fé cristã, para que você possa conhecer mais Jesus e possa experimentar um pouco desse amor que a gente fala, experimentar um pouco dessa graça que nós estávamos conversando aqui, nesse lugar. A mensagem que eu queria deixar é que Cristo ele está disponível para todos nós, para aquele que busca, para aquele que bate na porta, né? A porta se abre para aquele que busca, ele se apresenta. Então, eu queria deixar essa mensagem para você. Se você realmente, verdadeiramente entende que você precisa encontrar algo além daquilo que você tem vivido, Cristo ele está disponível para ser essa resposta para a sua vida. Obrigada. E olha, eu ia deixar ainda um desafio, que eu ia dizer para tu desafiar alguém para vir aqui, mas eu acho que é justo. Já veio uma pessoa em mente. Já veio a tua mãe, já veio teu esposo, tá faltando 2. Tá. Eu acho que, além do apóstolo Paulo, outra pessoa pautada nessa conversa foi o meu pai. Isso. Pastor Lourenço Ledo, você está convocado para vir aqui. Mas aí, André, vai ter que ser umas 2 horas de podcast. A gente faz um especial, não tem problema. Tem que ser especial, porque o homem fala. Habla. Não tem problema, eu vou ficar felicíssima de recebê-lo aqui. O desafio está lançado. Né? E tem o Tiago, que é da nossa produção, que também vai lá na link, ele vai ficar perturbando o pastor. Sim, ele vem sim. Vai contar um monte de história para vocês. Enfim, gente. Pronto. Ele é uma figura. Muito feliz. Obrigada. Dê sua mão. Querida. Muito obrigada. A gente agradece sempre assim, segurando na mão uma da outra, para a gente sentir a presença do Espírito Santo aqui. Amém. Que ele traga muitas bênçãos para você, para sua família toda. Viu? Muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada pela partilha aqui com a gente. Muito obrigada. Muito lindo o que vocês estão fazendo aqui. Que Deus abençoe. Amém. Gente, encerrou nossa conversa de hoje. Infelizmente, passou rápido, tá vendo? Conversa boa é assim. Eu tenho certeza que você sentiu aí no seu coração uma chama do coração, de Deus no seu coração. E sabe o que eu queria? Quero te pedir para você comentar. Comenta, porque eu tenho certeza que algo ficou, alguma mensagem te tocou. E também compartilha, pega esse link e manda para as pessoas que você sabe que estão precisando de uma mensagem de Deus na vida de cada uma delas, para ela sentir essa transformação, essa alegria, esse amor que a gente falou aqui durante esse tempo de conversa. Se você ainda não se inscreveu, de novo, se inscreve, não deixa de fazer isso, você vai estar ajudando muito o nosso canal. E com muita alegria, com muito amor, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.